papai, eu quero ler esse livro aqui de inglês. Lê para mim, por favor, papai. Eita, meu filho, eu não sei nem como começar. Eu não sei nada de inglês, eu não sei nem de que forma eu posso fazer isso para você. Mas eu vou chamar o professor Fernando e o canal TV Filatéis vai te ajudar. Professor Fernando Pontes, aqui é o canal TV Filatéis, o canal que tira suas dúvidas de filosofia, arte e inglês. Bem, nosso amigo está com um problema seríssimo com o filho dele. Não sabe como ler inglês, até porque ele não sabe de inglês. E se as pessoas soubessem ler inglês, será que todas saberiam resolver esta situação? Você tem dificuldade dessa leitura para o seu filho? Então fique conosco. Hoje mostraremos aqui no nosso Incentivando a Leitura maneiras, modos e explicaremos um pouco desse storytelling, desse tipo de leitura que é feito em inglês. E isto começaremos desde pequeno. Se interessou pelo tema? Fica aqui conosco até o fim. O TV Filatéis está no ar. Meu caro buscador de conhecimento, você está no canal TV Filatéis e aqui quem vos fala é o professor Fernando. Hoje temos algo muito bom de fazer, muito legal, um vídeo bastante instrutivo, mostrando passo a passo a importância, maneiras e significações de incentivar a leitura de língua inglesa nos nossos pequenos. É de pequeno que ensinamos não só a boa conduta, a boa educação, mas também uma língua estrangeira. O ensino de inglês para as crianças deve, além de promover o desenvolvimento linguístico, contribuir para o desenvolvimento intelectual, sociocultural e emocional. Ao inserir a língua inglesa em atividades familiares ao universo da criança, na primeira infância, como contar histórias, só que em inglês, ampliamos determinadas habilidades como listen e speaking, a leitura e a fala, fundamentais para o posterior desenvolvimento das habilidades de reading e write, ou seja, leitura e escrita. Neste vídeo, vamos abordar o ato de contar histórias, contribuindo para o ensino do inglês, contextualizado, lúdico e divertido, além de incentivar o gosto pela leitura, ampliar o conhecimento de novos vocábulos e estruturas linguísticas, introduzindo diferentes tipos de leitura no dia a dia do aluno e da criança. Vamos começar mostrando a importância de contar histórias. Todos nós sabemos que contar histórias é uma atividade muito antiga, desde os primórdios. Os homens das cavernas contavam suas histórias ao redor de fogueiras para transmitirem algum ensinamento ou para criarem identificação com aqueles que estavam ouvindo. Ao contar uma história para uma criança, damos-lhes a possibilidade de refletir sobre o que ela faria se estivesse naquela situação. Incentivamos o pensamento inventivo e a solução de problemas, além de encorajarmos o desenvolvimento socioemocional e a empatia. Contar histórias na sala de aula possibilita aos professores criar um mundo imaginário que encanta crianças de diferentes faixas etárias, ao fazê-las se concentrarem para ouvir e entender a história. O educador estimula também a imaginação e o raciocínio lógico necessários para que elas sejam capazes de construir uma sequência lógica com os acontecimentos que acabaram de ouvir. Os pais também podem optar pela prática com o objetivo de transmitir a história da família e dos antepassados para os seus filhos. Desta maneira, torna-se mais simples desenvolver a noção de pertencimento na criança, demonstrando como os acontecimentos ocorreram até ela chegar ao mundo. Vamos agora mostrar quais são os benefícios de contar histórias
no ensino do inglês para as crianças. O mundo imaginário criado pelos contadores de histórias é uma ferramenta muito utilizada no ensino de idiomas para crianças. O grande poder de observação e a necessidade de ouvir a mesma história repetidas vezes possibilitam maior fixação das novas palavras e estruturas gramaticais, além de ampliar o uso do idioma para abranger o conteúdo abordado na história. Proporcionar diferentes significados para a língua inglesa. Desenvolver habilidades orais, audição e fala. Criar relações interdisciplinares de maneira lúdica e acessível. Introduzir novas culturas por meio de diferentes tipos de literatura. Estimular o prazer pela leitura. Estimular a curiosidade, o pensamento inventivo e a solução de problemas. Possibilitar a reflexão por intermédio de metáforas. O fortalecimento vínculo entre a criança, os pais, os professores melhoram a cada história contada. Naturalmente, é possível desenvolver maior apreço pelos livros desde cedo, além de enriquecer o vocabulário e a escrita do inglês e das demais línguas. Agora vamos às dicas de como contar história para o aprendizado do inglês. Vimos como a prática de histórias é benéfica para o seu filho, mas saiba como qualquer outra atividade que exige atenção, ela deve ser feita no momento adequado. Para isso, é essencial saber como transmitir os conhecimentos das fábulas para que as crianças prestem atenção ao que está sendo comunicado. Os professores podem utilizar diversos recursos como fantoches, brinquedos, desenhos, mímica, etc., para facilitar cada vez mais o entendimento e evitar distrações. Além disso, a associação com imagens proporciona um aprendizado mais dinâmico e instigante para a curiosidade dos estudantes. Em casa, escolha o momento ideal para contar histórias e tornar a atividade prazerosa para seu filho. Prepare o ambiente para que ele se sinta confortável e também para facilitar o desenvolvimento da empatia pelo conhecimento das fábulas e contos. Investigue, sempre que for possível, se os resultados com as atividades estão de fato promovendo a melhoria do desenvolvimento escolar e se os professores notam maior facilidade com o ensino do inglês. A seguir, confira algumas dicas sobre como proporcionar um método fascinante e eficiente do ensino da língua inglesa para as crianças. Primeiro, crie o clima adequado. Para a maior parte dos pais, muitas vezes fica difícil competir com a televisão, o computador, o videogame e demais brinquedos. Portanto, não hesite em separar um momento adequado, além de um ambiente acolhedor e que transmita tranquilidade e bem-estar para ouvir a história. Praticar essa atividade antes de dormir ou quando a criança estiver mais relaxada facilita a atenção e a curiosidade. Instale uma cor diferenciada e convide o seu filho para ouvir a fábula no quarto ou em outro local da casa. O que não vale é forçá-lo a fazer algo que ele não queira. Por isso, pode gerar mal-estar e atrapalhar a comunicação. Mude o tom de voz. Quando estiver contando as histórias, experimente utilizar diferentes tons de vozes para os personagens. Seja espontâneo
e dê total atenção às crianças para entender o que ela sente na fábula. Caso perceba que ela tem preferência por uma ou mais pessoas que fazem parte da narrativa, use e abuse da criatividade para manter a concentração. É natural que os filhos enxerguem os pais como referências e certamente eles demonstrarão maior abertura para ouvir o que tem a dizer. No mais, são os pequenos detalhes, como a simples variação de vozes, ao contar histórias, que podem favorecer a escuta e aumentar o sentimento de carinho pela família. Como eu não tinha pensado nisso, é claro que eu vou fazer agora dessa maneira. Utilize música. Todo mundo sabe que a música é uma ferramenta ágil e eficaz para a aprendizagem das crianças. Utilizá-la ao contar histórias favorece a atenção, o discernimento para a mudança de alguma cena e até mesmo para transmitir sensações e emoções que ocorrem nas fábulas. A atividade pode ficar ainda mais interessante se os pais decidirem tocar algum instrumento, como violão, piano, chocalho, entre outros. Portanto, busque repassar os acontecimentos por meios das diferentes notas musicais e perceba como elas são potentes para despertar entusiasmo com a história que está sendo comunicada. Faça teatro. Ensine algumas ações da fábula e, se possível, crie um teatro para que a criança desenvolva melhor a assimilação com a realidade que está contando. Você pode ainda estimular a criatividade sobre a narrativa por meio de objetos, por exemplo, utilizando fantoches e bonecos que representam os personagens. Geralmente as crianças são muito visuais e tendem a relacionar melhor os fatos quando são materializados para o seu cotidiano. De qualquer maneira, a atratividade da brincadeira torna a escuta da história mais divertida e esperada pelo seu filho. Lembre-se também de convidá-lo para fazer parte de algumas cenas do teatro. Olá, meu amiguinho. Eu sou o Juancito. Sou do canal TV Filartéis Kids. Ilustre a história. Você pode ilustrar a fábula de diversas maneiras. Por exemplo, utilizando massinha de modelar, pinturas, símbolos, desenhos, entre outros. Observe qual é o formato ideal para repassar as informações para seu filho. E tenha em mente que ele deve facilitar a compreensão sobre a história e não o contrário. O maior benefício dessa dica é que a própria criança pode criar sua ilustração sobre o que ouviu. Assim, os pais descobrem se ela manteve atenta e interessada no que foi dito, além de visualizar quais são as reações emocionais e psíquicas despertadas com a narrativa. Desenvolva contos com seu filho. Uma das formas mais eficazes de transmissão de conhecimento é quando a criança tem a liberdade e o espaço para criar suas próprias histórias. Como pai, busque inserir o seu filho em todas as etapas, desde a escolha dos personagens, o local onde a fábula se passa, o enredo, e determine qual é o objetivo de contar aquele conto. É interessante ainda registrar e escrever a narrativa inventada
para ler depois com a criança. Com um pouco mais de organização, convide-a a desenhar as partes mais interessantes e compile tudo isto num caderno para levar aos colegas e professores da escola. Esse material pode até mesmo servir como excelente recurso didático. Estimule a leitura. Desde cedo é interessante estimular o hábito da leitura e da escrita no cotidiano das crianças. Para isso, realize passeios nas bibliotecas públicas da cidade, explique a seu filho a importância de se registrarem as histórias e conservá-las nos livros. Quando puder, presenteie-o com os mais variados estilos de contos para aumentar ainda mais o seu leque de conhecimento. O desenvolvimento escolar também tem a chance de ser bastante privilegiado, com estímulo precoce ao saudável hábito da leitura. Contar histórias é um diferencial na educação das crianças, quando a prática é direcionada para o aprendizado do inglês, ela fica ainda mais divertida e proveitosa. Lembre-se de que é essencial escolher o momento adequado para realizar atividades com o seu filho, buscando evitar a competição com outras distrações. Meu caro buscador de conhecimento, e aí, gostou do vídeo? Observou aí passo a passo sobre a importância, os métodos e o que a leitura pode fazer dentro da mente de uma criança. Vai ajudá-la na escola, vai ajudar-se em casa a compreender o mundo de outra forma. Se você está assistindo esse vídeo e é professor, faça essa prática constante. E aprender um novo idioma, além destas vantagens, também insere a criança, o aluno, em um universo avançado. Quando ele chegar em algo como no ensino médio, por exemplo, ele está mais seguro e tem mais conhecimento referente ao inglês. Deixaremos aqui vídeos de incentivo à leitura para que vocês possam utilizar, não só nos cards, como também na tela final. Esse é um dos papéis aqui no nosso canal, na nossa playlist Artes, você assistir vídeos incentivando a leitura. Faça isso. Dê o exemplo. Desde pequeno é que começa justamente colocarmos esta criança, estes alunos, no universo da leitura, tornando-os bons leitores. Vamos ficando por aqui e nos encontraremos no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.